Olá, galera, tudo bem? Boa noite. Eu espero que todos estejam bem, né? Vocês conseguiram aí acessar o link, né, que a prof enviou. Gostaria de ter esse retorno aí de vocês, né, necessário para que a gente possa, né, também estar interagindo por aqui, né, pelo grupo, né? Podem falar alguma coisa também pelo PV, não tem problema. A prof, ela é acessível, tá? Não tem problema, vocês podem ficar à vontade, tudo bem? Então, gente, ontem a prof, né, teve a nossa primeira aula, eu lancei o link, né, aí para vocês, consegui carregar, já era bem tarde, né, consegui enviar o e-mail, né, dos slides para vocês, tudo bem? E também lancei aí no grupo, né, de vocês. Eu espero que vocês tenham assistido, né? Eu espero um retorno de vocês, se até agora tá tudo bem, se tá tudo ok, tá caminhando, né? Eu também coloquei uns 2 videozinhos lá que eu gostaria muito que vocês assistissem, tá bom? Que é a respeito, tem a respeito de uma atuária que ela vem falando sobre a profissão, né? É como se fosse várias entrevistas, né, de algumas pessoas, e eu achei bem legal, assim, para vocês conhecerem mais da profissão do atuário. E também coloquei disponível para vocês um videozinho, assim, bem legal, né, de forma bem didática, bem dinâmica, né, a pessoa vai falar a respeito da parte histórica, né, da nossa ciência atuarial. Eu achei muito legal, então resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês assistam ele é muito importante, tudo bem? Então, se você não assistiu ainda, depois, né, dá uma visualizada lá e assiste até o final, tá bom? Quiser emitir a opinião de vocês, podem ali falar, tudo bem? A prof é aberta, né, pra gente poder conversar aí, tá bom? Gente, vamos falar sobre a nossa aula de hoje, né? Aula de número 2, né? A prof falou que a gente ia conversar um pouquinho sobre os conceitos, né? Os conceitos básicos de seguro, contabilidade. Então, eu acho que isso é necessário a gente conversar exatamente na aula de hoje, porque a gente vai, né, se aprofundando em alguns pontos, né? E a gente precisa, primeiramente, também, além da parte histórica, é claro, né, saber dos conceitos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí hoje, tudo bem? Não vou me estender tanto, né? Porque, como vocês viram, deu muito trabalho para a prof enviar o vídeo para vocês. Então, são apenas alguns slides, né? Eu coloquei para a gente poder trabalhar hoje. Eu dividi a aula, né, em 2 partes. Então, a próxima aula vai ser na segunda-feira. Eu vou dar outra parte disso aqui, que eu vou falar sobre contratos, né? A parte de contratos no mundo da ciência atuarial, tudo bem? Então, vamos lá, a gente vai falar sobre os conceitos na nossa aula de hoje, tá bom? E aí, eu vou começar falando sobre a nossa definição. Eu vou colocar aqui a nossa canetinha, né, para qualquer coisa a gente tá grifando aqui, tudo bem? Então, vamos lá, né? Primeiramente, eu quero falar uma coisa com vocês. Quando vocês estão diante de uma relação de empregado e empregador, vocês estão dentro de uma relação jurídica, não é mesmo? Então, se você é empregado e você tem um patrão, vocês têm essa relação jurídica aí contratual em que ambos têm responsabilidades, tudo bem? Muito bem. A relação, a mesma coisa se dá por meio de uma relação da compra e venda de um veículo, né? Por exemplo, eu, Cris, eu quero vender, né? Eu estou em busca de um comprador para o meu carro, né? E determinada pessoa, ela quer comprar também um carro. E ela se interessa e ambos, né? Tanto eu quanto ela, a gente vai fazer essa relação contratual, né, de compra e venda desse veículo, tá? Então, isso é uma relação jurídica contratual. Da mesma forma, nós podemos dizer que acontece aqui no mundo atuarial, né? Por quê? Porque aqui também acontece os 2 polos, né? Tanto o polo da seguradora quanto o polo do segurado.
Então, vai acontecer a mesma situação, igual você igual eu sou, né, empregado. Então, você com a relação, né, com seu patrão, então, ambos têm uma relação ali jurídica e a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, eu vou ser o segurado e a empresa vai ser, que é a prestadora de serviços, vai ser a seguradora, tudo bem? Então, o conceito justamente de seguro, precisava falar, né, ajustar sobre esses dois polos. Então, é justamente a transferência do risco. Então, o segurado, ele vai pegar esse risco que ele vai estar transferindo ao segurado, né, a pessoa da seguradora, tá? E a seguradora, ela vai pegar para si, né, essa probabilidade de perca financeira, tudo bem? Então, o segurado ele vai transferir o risco dele para a seguradora, para que essa seguradora ela possa vir estar assumindo, né, esses riscos e possivelmente, ou também não pode acontecer às vezes, né, uma perca financeira. Mas quem vai estar assumindo os riscos de perca é a seguradora, é a prestadora, né, de serviços. Tudo bem? Então vamos lá. Não quer passar aqui. Eu acho que eu tenho que tirar aqui. Isso, tudo bem. Tá, então, continuando aqui, né? Assim como eu falei para vocês, né, a seguradora, ela tem uma obrigação, né? Ela tem uma obrigação, ela tem uma responsabilidade. Então, a seguradora, ela vai assumir essa responsabilidade, tá certo? Porque ela está assumindo essa responsabilidade por meio de uma relação contratual que você efetivou junto com ela, né? Então, lá na cláusula, lá no contrato, vão estar descritos, né, todas as cláusulas, todos os mandamentos, né, que estão previstos, tanto quanto você, quanto a seguradora vão estar estabelecendo ali finalidades para aquele contrato, qual é o objeto, qual é o tipo de seguro que você pretende, qual a cobertura que você quer receber, valores, enfim, gente, vai ter muita coisa nesse contrato, né? O contrato, geralmente, de seguro, ele é bem detalhado, né? Ele é objetivo, claro, mas ele é rico em detalhes, né? Para que realmente tudo que possa acontecer, se você quiser a cobertura, né, esteja ali estabelecido de forma expressa, de forma, né, bem formal, né, por assim dizer, tudo bem? Mas é isso, né? A seguradora ela vai estar assumindo essa obrigação. E é claro, gente, claro, é óbvio que a seguradora ela não vai estar fazendo isso de forma gratuita, né? Ela tem que receber também para poder estar assumindo essa responsabilidade, que é enorme, né? Que é enorme, né? Então, é justamente isso que a seguradora ela vai receber algo em troca, né? E esse algo em troca se chama prêmio. Eu não sei se algumas pessoas, né, alguns de vocês já ouviram falar, mas para quem já fez um seguro, possivelmente lá tem as cláusulas, né, falando a respeito, né, desse prêmio. E afinal de contas, né, o que é esse prêmio, né? O que é esse prêmio? E o prêmio, gente, é como se fosse um valor, né? Esse é um valor antecipado em que o próprio segurado ele vai estar pagando, né? Ele vai estar pagando para a seguradora. Então, nós temos mais ou menos dois tipos de prêmio, né? Nós temos um prêmio que ele pode ser pago mensalmente e tal, né? E também nós temos o anual, né? Então, pode funcionar, né, de ambas as formas. Às vezes, tem certas seguradoras que também trabalham em outro sentido. Então, isso aí vai variar, né? Vai variar, né, de cada seguradora, tudo bem? Então, a seguradora ela vai estar assumindo esses riscos, né? E automaticamente, se acontecer o evento, né, a seguradora vai e te ressarce sobre aquele objeto contratual, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, deixa eu baixar um pouquinho, eu coloquei aqui alguns elementos básicos de seguro, tá? Mas eu dividi aí os elementos de seguro para ser uma forma mais didática, para a gente poder trabalhar em elementos básicos e os essenciais, né? Os elementos básicos e essenciais, olha aí.
tá? Muito bem, os elementos básicos eu vou estar trabalhando com vocês, né, apenas 3, né? E com o passar do tempo a gente vai inserindo algumas coisas, tudo bem? Mas o basiquinho mesmo é isso aqui que eu coloquei, que são os riscos, né? Vamos lá pegar nossa caneta. Cadê? É o risco. Não tá com cor. Amarelinho aqui, né? É o voltando. Peraí. Né? É o risco, tá? E a responsabilidade, tá? A responsabilidade e o risco, tá? Gente, o que acontece? Aqui, o risco, a gente tem que deixar algo bem claro, né? O que é o risco, o que é a responsabilidade, o que os outros conceitos, para a gente poder dar continuidade, né, à disciplina, e a gente tem que entender isso muito bem, tá certo? Muito bem, então o que é o risco, tá? O risco é justamente aquele evento que possa ser que aconteça ou não, tá? Ele tem que ser futuro, tá? Ele tem que ser futuro. Ele não é algo passado, tá? Nunca vai ser um risco passado. Até porque o contrato vai ser vigente daqui para frente, né? E não daqui para trás. Tudo bem? Então tá. Então o risco, gente, ele vai ser algo futuro e ele vai ser algo incerto, ou seja, indeterminado. Você não sabe se vai acontecer, né? Mas é algo possível, é algo que tem uma probabilidade de acontecer, mas que você não sabe quando é que vai acontecer e se vai acontecer, tudo bem? Então, isso é o risco, tá? Beleza, nós temos também a responsabilidade, né? A responsabilidade é o que é justamente essa obrigação que eu tenho como seguradora de assumir os riscos. E automaticamente, quando eu assumo esses riscos, eu tenho a responsabilidade de reparar esses riscos. Eu tenho a obrigação de reparar esses danos em que foi ocasionado por meio dos riscos, né, iniciais que foram previstos ali na relação contratual, tudo bem? Mas é claro que tudo vai estar, né, de forma bem clara, expressa nas cláusulas, né, ali no contrato, tudo bem? Então, é isso, a responsabilidade é a obrigação em que a seguradora tem, né, para poder reparar os danos, né, causados ao segurado. Tudo bem? Aqui, gente, o terceiro que eu coloquei, muito importante, né? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar a respeito, né, desse sinistro, né? As pessoas que já fizeram um contrato de seguro, com certeza, né, vai lembrar aí desse termo, né? Então, gente, sinistro é justamente a ocorrência do fato, é a ocorrência do evento, né? Por exemplo, a questão de um incêndio, né? Um incêndio numa casa em que os moradores, né, tinham feito uma relação contratual com certa seguradora e aí acontece um incêndio, né? Então, esse é o fato, esse é o evento. É isso que é o sinistro, é o evento. Por exemplo, né, o carro, né, eu tava andando ali, né, na BR, de repente, né, eu capotei o carro e aí meu carro deu perca total, né? E isso aí, a perca total, esse acidente, enfim, né, esse evento é considerado como sinistro, né? Por exemplo, a questão de eu estar ali na rua mesmo e tal, e voltando para casa, né, tô entrando ali no portão e de repente eu sou abordada, né, eu sou abordada e de repente, né, durante esse roubo aí, as pessoas, né, os assaltantes levam o meu carro, né, e aí eu fico sem o carro. Esse fato que aconteceu é justamente o sinistro, é o evento, né, a ocorrência desse evento, tudo bem? Outra coisa que eu queria falar é sobre os elementos essenciais do seguro, né, que esses daqui realmente não tem como
a gente fugir, né, esses 3 outros que nós falamos que é a responsabilidade, né, que é o sinistro. Tem um carro buzinando aí, desculpa, eu acho que é o vizinho. Né, a responsabilidade, o risco e o sinistro. Então, esses três são os elementos básicos, né, do nosso seguro, tá certo? E aí eu coloquei assim, nesse slide, os elementos essenciais do seguro, né? Eu vou desenvolver eles, né? E são 4, né? É o segurador, o segurado, o prêmio e o risco, tudo bem? Então, são 4 elementos essenciais aí do seguro, tá certo? Vamos lá. Segurador. Vou colocar aqui mais para cima. Tá. Segurador. Então, o que é o segurador? Gente, a seguradora é a pessoa que é prestadora de serviços, né? A seguradora é justamente a pessoa jurídica que vai te fornecer o serviço para você ficar acobertado, para você ficar seguro, né? Então, essa é a pessoa da seguradora, tá? É a pessoa, é a empresa, é a pessoa jurídica que é legalmente constituída para poder assumir. Ela vai pegar para si, tá, esses riscos e vai gerenciar da melhor forma possível. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Então, eu coloquei aqui, né, também é a pessoa jurídica, né, que ela vai assumir essa responsabilidade e que qualquer fato que acontecer que esteja previsto ali no contrato, né, de acordo com os riscos em que você está pagando por eles, né, então vai ser paga essa indenização ao segurado, né, e aos seus beneficiários no caso, né, da ocorrência de um sinistro, tá? E aqui, gente, eu coloquei também, nesse contexto, a efetivação do evento fica caracterizado como sinistro e a possibilidade de materialização do evento é o risco, tá? Aqui eu coloquei o conceito de segurado, né? O conceito de segurado, como nós já comentamos aqui, é a pessoa física em que eu ou você passamos por essa questão contratual, né? Então, nós contratamos esse seguro, então logo nós somos o segurado, tá? Nós funcionamos como no polo segurado, tá? Mas também já foi questionado o seguinte, e a pessoa jurídica? Né? E a pessoa jurídica, prof? Ela é ou não? Ela tem possibilidade de ser segurada? Né? E com certeza ele tem, sim. Né? Ela pode ser uma pessoa, ela pode ser segurada, sim. Tá? Não é só uma pessoa física, uma pessoa natural. Mas também pode ser uma pessoa jurídica, tá, gente? Não tem problema. Por exemplo, né, a questão de... Eu lembro muito bem, quando eu ainda estava morando fora, né, estava ainda em Goiás, que aconteceu um incêndio, né, ali no centro de uma loja enorme, de esquina, salvo engano, não lembro bem, mas era Novo Mundo. Eu lembro, né, que estavam comentando sobre isso, não soube detalhes, o que aconteceu, qual foi o fato, né, não soube os detalhes da situação, né, mas eu lembro muito bem que aconteceu isso, né, e justamente, se por acaso, nessa situação, eles eram uma empresa grande, né, uma loja bem grande, né, e se por acaso eles não tinham o seguro, gente, que problema que aconteceu para essa empresa, né? Essa empresa ela ficou num prejuízo enorme, né? E aí, não sei se ela era segurada ou não, mas se ela era segurada, beleza, ela se encaixa aqui, ela pode ser considerada como segurado, né? Porque ela é uma pessoa jurídica, então não tem problemas, tá? A mesma coisa, supermercado, por exemplo, né? Se acontecer um incêndio, um alagamento, e aí realmente o prédio, né, não tiver mais em bom estado, em bom funcionamento, enfim, de acordo com o contrato também, é claro, né? Então, ele pode aí incorrer nessa situação de ser ressarcido pelos seus danos. Tudo bem? Vamos lá, dar continuidade. O prêmio, né? Falamos do prêmio, né? O prêmio, gente, é algo que é pago um valor,
né? O prêmio é um valor, é isso que vocês precisam saber. Mas o prêmio, ele vai ser pago por meio do segurado. Então, o segurado, gente, ele vai assumir esse valor e ele vai estar, né, ele vai estar repassando para a pessoa jurídica que é a seguradora. Tudo bem? Então, o prêmio ele vai ser do segurado para a seguradora, tá? Então, é o valor que o segurado paga, que ele vai assumir, para que a companhia seguradora, ela, por sua vez, ela possa assumir todos os riscos que estão, logicamente, ali previstos, né, em todas as cláusulas contratuais. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza. E o risco, né? O risco é o acontecimento, né? O que a gente estava falando um pouquinho no início, né? O risco, galera, é algo que pode acontecer, não é algo certo, não é algo que a gente, né, que a gente saiba quando é que vai acontecer e se vai acontecer. Nós sabemos de uma coisa, que é provável, tem probabilidade de acontecer, né? Isso aí é fato. Mas também nós sabemos que é um evento futuro, né? É um evento futuro, não é daqui para trás, né? É dali para frente, né? De acordo com o prazo que você estabeleceu, né? No contrato, enfim, tem tudo certinho ali, né? A data da emissão até a data do final, tá bem? Então, é isso. Então, o risco é algo que pode acontecer, que é provável, né? Mas que é incerto, que é indeterminado quanto à sua ocorrência, tudo bem? E aí, galera, eu coloquei, né, o seguinte, que os riscos, eles podem ser classificados, né? Então, eu classifiquei eles aqui, tudo bem? Classifiquei eles, né, em puro ou expectativo, tá? E também fundamental ou particular. Então, a gente vai ver hoje essa classificação, né? Logo depois eu ia falar um pouquinho sobre contrato, só que eu percebi, né, que o vídeo ele ia ficar muito extenso e possivelmente ele não ia, né, subir novamente, ia dar muito trabalho. Só ontem eu tentei subir, gente, 3 vezes. Então, por isso que demorou tanto, né? Peço desculpa novamente aos senhores, né? Mas é assim mesmo, né? A gente vai se adaptando, né? A gente espera que logo, logo acabe com essa forma aqui, né? De cada um na sua casa e a gente esteja ali na faculdade, né? Para a gente poder trabalhar todo mundo, claro, com segurança, né? Para a gente poder estar mais unido e trabalhando em prol de um objetivo que é finalizar aí, né, da melhor forma possível a nossa disciplina, tudo bem? Vamos lá. Então, classificação de riscos, né? A prof falou que tem o risco puro ou expectativo, tá? E tem o risco fundamental ou particular, tá? Vamos lá conhecer como é que é essa classificação, né? Então, primeiro eu coloquei aqui, justamente, foi os riscos especulativos e os riscos puros, tudo bem? Então, gente, o que vai acontecer? No risco especulativo, é justamente uma chance que eu tenho de perca. Mas aqui, nesse risco, cadê o meu... Que não, voltar não. Rapidinho aqui. Vamos colocar isso aqui. Esse risco especulativo, ele vai ser justamente uma chance de perca ou uma promessa de ganho. Então, aqui eu posso muito bem perder ou ganhar, tá? Aqui eu posso muito bem perder ou ganhar nesse risco especulativo. Por quê? Porque aqui eu tenho o meu risco que é ligado, ele está relacionado à mudança de nível de preço, tudo bem? Então, por isso que ele é um risco especulativo, porque ele tem grande chance de perda, mas ele também tem uma promessa de ganhar com aquilo, tudo bem? Vamos lá. Prof, e o risco puro? Como é que a gente pode classificar ele? Ele é parecido? Ele é igual? Vamos lá.
Gente, o risco puro, ele pode ocorrer ou não perdas, tá? Ele pode ocorrer ou não perdas, mas não há possibilidade nenhuma de haver ganhos. Totalmente diferente do especulativo. Esses dois, gente, eles são parecidos, mas a gente não pode confundir. A gente tem que procurar separar aqui para a gente poder não tá confundindo aí na prova, tudo bem? Os dois têm algo semelhante, mas tem algo também que são diferentes, né? O especulativo é aquele que eu posso ganhar, né? E eu também posso perder. Da mesma forma, né? Em que o meu risco, né? Ele está ligado aí à mudança, né? De preço. Por exemplo, a nossa situação, né? O cacau, por exemplo, né? Tá nesse intervalo aí de sobe, desce o preço, né? De repente a bolsa de valores aí, né, sobe e aí automaticamente vai mudando, vai alterando, né, o preço do cacau. Então é um tipo de risco especulativo, né? Ele está ligado ao nível de mudanças que há nos preços, tudo bem? E o puro pode acontecer ou não perda, tá? A mesma coisa ali do especulativo, mas, porém, todavia, né? Eu não tenho chance nenhuma de ganhar aqui, tá? No puro, eu não tenho chance de ganhar. No especulativo, eu tenho uma promessa de ganhar, eu posso ganhar, e eu também tenho uma chance de perder. Da mesma forma que o puro. Ele pode perder, tá? Mas ele não tem chance de ganho nenhum, o puro. Tá? Totalmente diferente do especulativo, que ele tem a oportunidade de ganhar por meio dos riscos, tá bom? Vamos lá, a outra classificação que eu quero falar para vocês é o particular, os riscos particulares e os riscos fundamentais. Galera, o risco particular, ele é justamente o risco que ele está trabalhando aí de forma individual. Né, a minha perca individual, por exemplo, o meu carro, né, que foi furtado ou que foi roubado ou que durante uma inundação, né, foi aí levado pela água, enfim. Então, isso aí é um evento individual, é um risco que eu sofri, eu sozinho sofri, né? Então, esse é o risco particular, eu sofro ele de forma individual. Também coloquei esse exemplozinho aí, né, do incêndio de uma casa, né? Às vezes, eu posso muito bem estar, né, assim como já aconteceu, um fato, né, muito, muito triste, em que uma família tinha viajado e tinha deixado alguns filhos, né, em responsabilidade de outra pessoa, né, e de repente os filhos, né, não obedeceram, e foi uma coisa assim bem trágica, porque, né, os pais recomendaram, né, tanto, e acabou que viajaram e deixaram as crianças, né, sob a responsabilidade de terceiros, né, e as crianças ficaram em casa e aconteceu um incêndio, né, e infelizmente houve uma perca, né, dessas crianças, né, as crianças morreram queimadas, né, foi um fato assim bem, que eu lembro que, né, tem muitos anos que isso aconteceu, né, foi um fato assim bem, bem triste, né, então foi incendiada a casa. Então assim, foi algo, é o exemplo de um risco que é particular, que ele mesmo, os donos, né, os moradores da casa ali, sofreram, né, com isso, mas foi algo particular, foi um evento individual que aconteceu somente a eles, não aconteceu com, por exemplo, com a cidade inteira, não aconteceu com um travessão, por exemplo, né, então somente aconteceu ali com eles de forma individual, não é mesmo? Muito bem, mas e o fundamental, né? E o risco fundamental, como é que se dá, prof, esse risco fundamental? O risco fundamental é justamente ao contrário do risco particular, né? Enquanto que o risco particular ele se dá de forma individual, né? De forma particular, o fundamental é diferente, em que as situações, os eventos, eles são recaídos sobre uma grande extensão de pessoas, né? Um grande número de pessoas, um grupo enorme de pessoas, tá? Então, esse é o risco
fundamental. Coloquei como exemplo aqui a inflação, né? Coloquei como exemplo aqui a guerra, em que diante desses cenários trágicos, né? Não é só uma ou duas ou três pessoas que vão sofrer com isso, né? Com esse cenário, mas é um grupo enorme de pessoas, né? São centenas, às vezes milhares de pessoas que vão estar sofrendo com esse tipo de risco, tudo bem? Então, esses são os riscos particulares e fundamentais, e como a gente também falou sobre os riscos especulativos e os riscos futuros, tudo bem? E aqui, gente, eu vou falar, né, para a gente poder dar uma finalizada aí na nossa aula, para a gente não ficar se estendendo tanto, né, não ficar tão cansativo, né. A minha preocupação depois foi essa também, né, nossa, um vídeo de 1 hora, né, sem pausa, sem nada, né, só a professora falando, né, sem interação nenhuma, né, então eu fiquei muito preocupada com isso, né, então resolvi fazer aí um vídeo mais curto para ficar mais fácil, né, para vocês estarem estudando, né, estarem pesquisando também. Espero que vocês estejam, né, buscando mais fontes sobre o conteúdo, tá? Mas a gente vai se acostumando, né, com essas novas adaptações, tudo bem? Gente, os riscos excluídos, né, eles são muito importantes a gente entender também, né, não é menos importante que os demais, né? Mas os riscos excluídos são justamente aqueles que não são acobertados pelo seguro. Então, ele não tem cobertura nenhuma, né? Por quê? Porque são riscos que são decorrentes de atos ilícitos do segurado. Tá? Isso é muito importante. Não é da seguradora, tá? É do segurado. Eu, você, aquela empresa que quer fazer que necessita, né, de uma prestação de serviços, tá? Então, os riscos excluídos é justamente isso. Ele é decorrente de algo ilícito, tá? Que porventura o segurado venha efetivar. Por exemplo, né? Eu já ouvi algumas situações, né? É só a gente pesquisar, a gente vê de tudo nesse mundo, né? Mas o que acontece, né? Eu já vi algumas circunstâncias, né? Alguns casos em que a pessoa, às vezes, né? Ela paga seguro durante muito tempo e tal, e aí quer se livrar ali do carro, né? E quer ganhar o carro, acha, né? Que vai ganhar o carro da seguradora, né? Porque ela tem a obrigação de te ressarcir, né? Dos eventos, dos problemas que você teve, né, de furto, de roubo, enfim, conforme for lá o teu contrato. Mas eles não sabem o seguinte, que a seguradora, gente, ela não vai simplesmente ver que aconteceu certo tipo de coisa, né, e vai acreditar em você e pronto, acabou. Não, tá aqui um carro novo para você, né, pela perca do seu veículo, né, não é assim. Né, vai ser feita, claro, vai ser feita toda, né, uma investigação para poder ser realmente analisado e constatado, né, de forma verídica que aquilo ali realmente aconteceu, né, que aquilo ali de fato aconteceu, né? Por exemplo, a pessoa vai e fala que o veículo foi roubado, né, e na verdade, né, a pessoa que quis dar um sumiço no carro, né? De dar um sumiço, aí ou então tenta fazer umas encenações, né, dizendo que levaram o carro e que não sabe onde parou, né, então já vi vários casos disso acontecer, tá? Então por isso que são riscos excluídos, né, eles não são acobertados, tá? Por quê? Porque esse tipo de coisa, gente, é ilícito, né? O segurado não tem como fazer isso e rapidamente ele vai ser restituído assim, né? De uma vez por todas. Não, né? Tem que ser analisado, tem que ser investigado com muito cuidado, né? Sobre essas questões. Tudo bem? Então, a gente, né, tá encerrando por aqui, tudo bem? Aqui a minha última imagem é de gratidão a Deus primeiramente, como sempre. E gratidão a vocês por terem assistido até o final aí da nossa aula, né? Então, de antemão, muito obrigada pela paciência aí que vocês
estão tendo, né, durante esse momento ruim que nós estamos passando, que todo mundo, né, tá passando, mas a gente espera que possa passar o mais rápido possível, tá? Então, gratidão a vocês, né? E é só ter um pouquinho mais de paciência para a gente poder voltar tudo ao normal, tá bom? Então, de coração, muito obrigada, né? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e um grande abraço aí no coração de cada um de vocês, tudo bem? Beijo, beijo.